Olá, continuando aqui nosso curso de GeoGebra para professores, vamos continuar falando da janela CAS, né, que eu posso acessar aqui. Muito bem. A gente já viu a parte básica de entrar com expressões, avaliar expressões e fazer definições, né? Mas agora a gente vai ver a parte de equações. Como é que a gente resolve equações? Então, a gente pode entrar com uma equação, como a gente entraria, né, normalmente, clicando aqui numa célula, digitando a equação 4 sobre 3 vezes x menos 1 meio igual a zero, por exemplo. Então, isso aqui é uma equação. Quando você entra a equação, ele não faz nada. Ele simplesmente coloca ali a equação. Se eu quiser resolver a equação, eu tenho que dar um comando, que é o comando resolver. Tem várias formas, né? Mas se eu simplesmente colocar aqui resolver, e eu posso repetir a equação, ou, como a gente já viu, né? Se eu clicar aqui na saída, ó, ela é copiada para onde está o cursor, e eu coloco vírgula a variável com relação a qual eu quero resolver o sistema, né? Tá aí. Eu poderia também ter colocado resolver a equação e ter feito uma referência a uma célula anterior. Como é que eu faço isso? A gente usa o símbolo aqui de cifrão, dólar, né? Dólar 1. O que é isso, dólar 1? É a saída da primeira célula. Então, o resultado da primeira célula foi a equação 4 terços de x menos 1 meio igual a zero. Então, se eu fizer dólar 1, ele vai reproduzir esse resultado, né? E eu coloco aqui vírgula x e pronto. Consigo resolver da mesma forma aquela equação com relação a x. Mas existe uma diferença, né? Se eu alterar aqui, ó, substituir esse 1 por k, por exemplo, e der um Enter, essa célula 3 ela foi modificada, né? Porque a gente está fazendo uma referência ao resultado da célula 1. Como a célula 1 foi modificada, a gente modifica também o resultado da célula 3. Já a célula 2, a gente fez apenas uma cópia do resultado anterior, então isso não é atualizado, tá ok? Então, nota que eu também poderia resolver o sistema com relação à variável k agora, já que eu tenho uma outra variável na equação. Então, isso é muito poderoso, você pode ter equações complexas e resolver com relação a várias variáveis, né, várias indeterminadas diferentes. Bom, que mais? Que tipo de equações a gente pode resolver, né? A gente pode resolver equações do segundo grau, por exemplo, resolver x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Entro com a equação aqui e, nesse caso, como a variável é x, ele já assume que você quer resolver com relação a x. Mas eu vou colocar aqui x, tá? Então, ele resolveu uma equação do segundo grau, tá? Muito simples. Se eu modificar aqui, colocar u vezes x, agora a equação do segundo grau, onde um dos coeficientes é uma variável, né? Então, se eu resolver com relação a x, é essa expressão aí. A gente já vê então a utilidade disso, né, em vários problemas. Eu poderia resolver em relação a u, mas aí não seria mais a equação do segundo grau, né? Ok? Então, é esse tipo de coisa que é bem interessante, que a gente pode modificar as expressões, né, e usá-las para resolver problemas. Outro tipo de equação que a gente estuda no ensino médio, uma equação que envolva um logaritmo, né? Por exemplo, 2 elevado a x igual a 7. Se eu quiser resolver isso com relação a x, ele resolve, ele sabe, tá? Então, basicamente, todas aquelas equações que a gente aprende no ensino médio, né, o GeoGebra consegue resolver. Então, o que mais? A gente pode fazer sistemas de equações, que é uma coisa super útil, né? Então, eu prefiro fazer assim, ó. Eu entro com cada uma das equações, então eu digitei i underline 1, dois pontos igual. Então, vou definir, vou dar um nome a uma equação como essa aqui, x mais 2y igual a 5. Então, quando eu faço isso, eu estou definindo, dizendo, né, dando um nome a essa equação. Como a gente faz quando a gente quer resolver sistemas, né? Dá nome, dá letras às
as equações. X mais 2y igual a 5. Eu vou ocultar aqui, tá? Para não mostrar o resultado. E na célula 7 eu vou colocar I2, 2 pontos igual, e uma outra equação em x e y. 4x menos 6y igual a 9. Muito bem. Se eu quiser resolver agora esse sistema, eu digito aqui resolver e coloco as equações dessa maneira. Ó. I1, I underline 1, saio e uso esse símbolo, esse conectivo lógico aqui ó, de E, porque eu quero resolver as duas equações né, simultaneamente. Quero achar os valores de x e y que satisfazem I1 e I2, não é isso? Então, a gente tem que especificar as variáveis aqui entre chaves, e ao fazer isso, está aí a solução. Tá? Se a gente modificar, por exemplo, esse coeficiente 2 aqui, podia chamar isso de A. Aí ele já expressa né, a solução usando esse coeficiente A aí, como uma literal. Né? Um literal. Então, isso é bem poderoso, a gente pode fazer coisas bem interessantes com isso aqui. Então, é basicamente isso que a gente tem para falar. Que mais? Basicamente isso que a gente tem para falar de equações, né? A gente pode resolver vários tipos de equação. Ah, sim, a gente pode também fazer inequações, né? Por que não? Então, se eu clicar aqui, aconteceu um erro aqui, ó. Isso acontece com frequência. Eu cliquei numa célula, ele copiou o resultado para a célula de cima. Isso aqui gera um monte de erros, eu vou desfazer e vou tentar de novo clicar aqui na célula que eu quero entrar, que é a célula 9. Ok. Então, eu posso trabalhar com inequações. Por exemplo, essa inequação aqui, 4x menos 5 menor do que 3x mais 7. Tá? Se eu digitar aqui resolver, então qual é a equação? A equação da célula 9. $9 com relação a x. Então, ele encontrou aí, ó, certo? X menor que 12. Se fosse uma inequação do segundo grau, resolver x ao quadrado menos x menos 6 menor do que 0 com relação a x. Tá? Aqui ele encontra um intervalo para o qual né, essa função quadrática aí é negativa. Então, trabalha também com inequações. Isso é bem interessante. Né? E, finalmente, o que a gente pode fazer com essas soluções? Né? A gente pode, por exemplo, substituir em expressões. Então, vamos terminar aqui com um exemplo. Né? Digamos aqui na célula 8, eu descobri os valores de x e y, né? Que são soluções daquele sistema. Se eu quiser, por exemplo, agora, descobrir quanto é x mais y, então, na célula 12, eu vou fazer assim, substituir. Esse comando substituir faz o seguinte, eu vou colocar uma expressão, x mais y, e eu coloco aqui, eu quero substituir nessa expressão x mais y os valores que eu obtive em resolvendo uma equação anterior. Então, no caso, o resultado da célula 8. Então, eu vou botar aqui $8, olha o que acontece. Ele vai somar os resultados das duas, de x e y. Né? Então, ele substituiu os valores que ele encontrou quando resolveu o sistema na expressão x mais y. Tá? Então, com isso, a gente pode fazer 1000 manipulações algébricas aqui. Né? Então, isso é o básico aí do comando resolver, de como a gente resolve equações aqui na janela CAIS. Tá? No próximo vídeo a gente vê a parte de desenvolvimento, fatoração de expressões, tá? Que é bem interessante também. Até mais.